Olá meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a relação entre religião e indústria, ou poderíamos dizer entre o cristianismo e o capitalismo. Todos nós já conhecemos a tese de Max Weber, é uma tese que é repetida por aí, discutida, contestada normalmente, mas que ficou marcada no nosso imaginário intelectual, né? Que é a tese que diz que o capitalismo ele é fruto de uma ética específica do cristianismo, que é a ética protestante. Qual é a tese do Max Weber? Que é o seguinte, ele vai explicando, ele fala assim, bom, olha, o protestantismo, especialmente o protestantismo calvinista, ele acredita na doutrina da predestinação. Ou seja, ele acredita que algumas pessoas são predestinadas à salvação, são escolhidas por Deus. Bom, e segundo Weber, isso causa um certo tipo de comportamento nessa sociedade puritana calvinista. Por quê? Porque se você é um escolhido por Deus, claro que você vai buscar um sinal disso. E qual é o sinal que os puritanos viam? Bom, o sinal ele só pode estar naquelas coisas mais visíveis, né? Senão ficaria uma coisa muito subjetivista, que seria impossível você determinar. Então eles veem o seguinte, que um escolhido, você vai perceber que ele é um escolhido. Não apenas o outro, mas você mesmo. Você precisa de um sinal. Eu sou um escolhido ou não? Então assim, eu sou escolhido quando? Quando eu carrego alguns sinais disso. E quais são esses sinais? Basicamente são sinais de uma vida bem vivida, com um comportamento adequado, mas também uma vida próspera, uma vida que as coisas materialmente dão certo. Bom, eu não estou nem falando aqui do nossa percepção de sucesso atual, ou a nossa visão de que é ser próspero hoje em dia. Estou falando numa época ali, século XVI, XVII. O que é ser próspero? É você ter o seu ofício e o seu ofício funcionar bem, você conseguir pagar bem as suas contas, ter sua propriedade, ter sua família, conseguir alimentar bem os seus filhos, ter uma vida próspera, nesse sentido, materialmente. Então é o seguinte, bom, se isso é o sinal de que eu sou um escolhido, de que eu sou um eleito, então é o seguinte, então eu vou trabalhar bastante, vou me esforçar, vou empreender para conseguir fazer as coisas funcionarem, isso será um sinal, se as coisas realmente derem certo, é um sinal que eu sou um escolhido. Se eu não fizer nada, é claro que eu não sou um escolhido, porque eu já nem comecei. Agora, se eu começar e as coisas derem certo, isso é sinal que eu sou um escolhido. Então, empreender e conquistar era uma motivação para os calvinistas puritanos, e o trabalho e a prosperidade uma marca deles. Então o Weber vai falar, então isso impulsionou o capitalismo. E aqui nós estamos falando de onde? Especialmente da Europa Ocidental. Então ele vai falar o seguinte, esse espírito capitalista da Europa Ocidental, ele é fomentado pela ética protestante calvinista. E a gente poderia falar com outras palavras, que o capitalismo ocidental, ele é fomentado pela religião cristã, pelos cristãos e pela ética cristã. E a gente para pensar sobre isso, e hoje o vídeo não é sobre a tese de Weber, a tese de Weber é só a introdução. Mas a questão é o seguinte, bom, o Ocidente, ele se orgulha do seu capitalismo, ele se orgulha da sua prosperidade, do seu progresso. Aqui o mercado se desenvolveu com muito mais liberdade que em outras partes do mundo, isso é fato. Agora a questão é a seguinte,
essa simbiose entre religião e indústria, essa forma que o capitalismo se permitiu aqui, é realmente fruto dessa ética protestante? E aí nós vamos falar de um outro autor chamado Clarence Edwin Ayres, que ele escreveu um livro chamado A Teoria do Progresso Econômico, que eu acho que não saiu em português. E nesse livro ele traz uma tese diferente. Eu, na verdade, não li o livro, mas a tese está aqui, ó, nesse outro livro de Joan Robinson, que cita a tese do professor Ayres, e eu achei interessante, falei, vou compartilhar com os meus amigos sobre ela. E qual é a tese? A tese do professor Ayres está no sentido contrário da tese de Weber. Enquanto a tese de Weber diz que o capitalismo é fruto de uma ética protestante, ou seja, o capitalismo é fruto de um pensamento cristão, o professor Ayres vai falar assim, não é. Na verdade, o capitalismo ele se desenvolve exatamente porque o cristianismo não tem força para impedi-lo de se desenvolver. Mas não qualquer cristianismo, especialmente o cristianismo da Europa Ocidental. Então, olha o que ele está falando, que a Europa Ocidental é cristã, sim, mas apesar disso, ela não consegue impedir o avanço do progresso, da tecnologia, da indústria do comércio, como se deu aqui no Ocidente. Então veja que a tese está do lado contrário. É o lado contrário da tese do Weber. E ele vai justificar essa sua ideia da seguinte maneira, ele vai falar o seguinte, olha, a religião cristã no Ocidente, ela tem uma característica, ela não está no seu habitat original, ponto. Ela é transposta de outros lugares, ela vem de outras áreas. O cristianismo nasce no Oriente, ele vem se estabelecer na Europa, mas ele não é da Europa. Então o que acontece? Diferente de outras religiões em outros lugares, diferente do confucionismo, na China, diferente do hinduísmo na Índia, diferente até mesmo do Islã entre os árabes. O que caracteriza essas religiões? Elas se estabelecerem em um local, crescer e se desenvolveram nesse local, no mesmo local que nasceram. Isso permitiu para essas religiões criarem instituições ali, originais. E exatamente a existência dessas instituições originais, que o Ayres vai chamar de, ele usa um termo, quer ver? Poeira institucional. Poeira institucional secular. Essas poeiras institucionais seculares, elas impedem o pleno desenvolvimento. Por quê? Porque elas não têm tanta maleabilidade, elas não têm tanta liberalidade. Elas têm mais a propensão a repreender. E, olha a tese dele, e a religião cristã ocidental, como ela se formou no Ocidente, não estando ali no seu habitat original, ela não tem tantas poeiras institucionais, seculares, e por isso ela se torna mais maleável, ela se torna menos rígida, ela é menos repressora. E ela permite, então, que haja mudança e inovação. Ela permite mais liberalidade aos homens. Entenderam a tese dele? Ela permite mais liberalidade aos homens. E permitindo essa liberalidade, permite que esses homens progridam, compitam, busquem o lucro, busquem a prosperidade, busquem o desenvolvimento. Que não tenha amarras
nem amarras morais, vamos dizer assim, para impedir isso aí. Então ele vai falar, isso fez da Europa Ocidental a mãe da Revolução Industrial. Foi por causa disso, ou seja, apesar da igreja, apesar da religião, é diferente da tese do Weber. O Weber diz que foi por causa da ética protestante ou por causa da religião que o capitalismo cresce. O professor Aires vai falar, não, apesar da religião, o capitalismo cresce. O que ele quer dizer é o seguinte, a religião não teve força para impedir o capitalismo. E de alguma maneira, eu não estou aqui encampando nenhuma tese, nem a do Weber, nem a do Aires. Tem uma outra tese do Sombart, que ele coloca o capitalismo como fruto das ideias medievais, e todas elas têm algum sentido. Se elas realmente refletem a realidade total, aí é outra história, coisa para pensar. Mas se nós pegarmos a tese do Aires só, que ele fala sobre que a igreja não teve força institucional, né, ou força, né, mesmo para impedir o progresso, tem um sentido quando a gente pensa que a igreja medieval e o catolicismo sempre tiveram um discurso assim, um tanto restritivo em relação ao lucro, em relação à chamada exploração do trabalhador, né? Vou botar aqui bem entre aspas essa exploração, e em relação à competição, né? A competição desenfreada. A gente sabe que capitalismo, para se desenvolver, ele precisa fomentar um certo egoísmo, sem qualquer crítica à palavra egoísmo, ou ao ser egoísta, mas o ser egoísta está na base do capitalismo. Você começa o empreendimento buscando os seus próprios objetivos, seus lucros, puro e simples. Então você precisa ter um certo egoísmo, um certo materialismo, um certo desejo de lucro, um certo espírito de competição. Você tem que sufocar o teu concorrente. Veja, tudo aquilo que a igreja, ela vê com certa restrição, ou vamos ser sinceros, com bastante restrição. Eu sei que hoje nós nos orgulhamos, aí que tá, essa é a questão dessa reflexão, nós nos orgulhamos da nossa prosperidade capitalista, nós adoramos isso, e vivemos muito bem com ela, e exportamos ela. Hoje essa prosperidade está exportada para o mundo. Aqueles países que eram mais restritivos estão começando a perder essa restrição, com todo o globalismo, com a diminuição da força institucional, com a diminuição da força da poeira institucional secular que o Aires traz. Mas, no fundo, se nós pararmos para pensar, existe uma certa dicotomia, até uma certa dissonância entre essa relação entre a religião e o capitalismo, a religião e a prosperidade material, a religião e a busca do lucro, a busca do empreendimento. Existe, pô. Não, a gente não pode fingir que não. Então, eu trouxe essas ideias, tanto do Weber, para quem não conhecia, como a do Aires, para a gente pensar um pouco, né, sobre a nossa condição. Porque eu vejo assim que o grande desafio do nosso tempo próspero, o tempo do mercado, o tempo da sociedade de resultados, o grande desafio para quem quer se manter religioso e se manter espiritual, não precisa nem dizer religioso no sentido institucional, mas espiritualizado, é como manter essas duas coisas, porque não é fácil, gente, não é fácil. Até se manter intelectualizado é difícil numa sociedade que a gente busca resultados, sim, que a gente busca prosperidade, sim, que a gente quer viver bem, até que exige isso da gente. Então essa tese do Aires me despertou essa reflexão, né? Me despertou essa reflexão, se ele está certo que o cristianismo, na verdade, não apoia muito, vamos dizer assim.
esse capitalismo, né? Essa busca pelo sucesso material não é grande apoio, não. Mas nós temos também, por outro lado, o orgulho. A nossa sociedade, apesar disso, se desenvolveu nesse sentido e tem orgulho disso. E aí, como é que a gente harmoniza as duas coisas? É a questão que a gente tem aqui para refletir. E é isso que eu acho interessante. Não tenho uma opinião aqui, não estou passando a minha opinião, mas estou trazendo as teses, como eu gosto de fazer, para nós pensarmos. Então, que fique de reflexão, não só para mim, mas para vocês também. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.